Olá, boa tarde. Colar aqui o tema da live de hoje. Bom, boa tarde para quem não me conhece, para quem está chegando agora aí no nosso canal. Eu sou Maria Helena Soares, eu sou doutoranda em Filosofia da Ciência pela UERJ. E hoje é a retomada do Filósofas na Rede, né? O nosso recomeço aí, saída das nossas férias. Então eu queria primeiro fazer um agradecimento, né, pelas meninas, por todas as filósofas na rede que acompanham esse trabalho lindo, pela oportunidade de estar aqui conhecendo tanta gente nova, né? O que de início era um projeto para a gente se encontrar em tempos de quarentena, de pandemia, pensar junto, trazer o trabalho de mulheres filósofas, né? Acabou virando uma coisa ainda maior. A gente primeiro furou a bolha, né, dos nossos contatos pessoais, a gente não conversa apenas com as nossas colegas, né, a gente conseguiu trazer outras mulheres maravilhosas. Eu conheci gente muito incrível aqui, tanto tendo a oportunidade de entrevistar quanto assistindo as entrevistas das minhas outras colegas de grupo, quanto também furar a bolha da própria academia, né? Então, assim, a gente viu aqui não apenas mulheres filósofas, mas de outras áreas e mesmo de movimentos sociais, né, de fora da academia, fazendo esse espaço aqui ser de fato um encontro de ideias, né, um espaço que coloca mulheres cis e mulheres trans em evidência, em destaque, né, e colocando a sua voz em destaque num momento como esse, que deveria ser de isolamento, né, social, uma distância aí, né, entre os nossos corpos, mas que não precisa então ser um distanciamento entre ideias. Então eu acho que o Filósofas na Rede ele tem muito a contribuir nesse sentido. A gente não usa mais o IGTV para salvar as nossas lives. As lives elas vão ficar salvas no nosso canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, vai aqui na descrição do Filósofas na Rede, tem o link para o nosso canal do YouTube. É só você se inscrever e lá você vai encontrar todas as lives passadas, né? As lives anteriores e as que tiverem a partir de agora. A gente também pretende fazer uma série de debates pelo YouTube, então é interessante que vocês estejam por lá para garantir que vocês possam assistir os próximos debates, né? Bom, não está sendo um período muito fácil, então eu acredito que hoje, né, todas nós temos muitas outras demandas, né, que não tínhamos no início da quarentena. Isso faz com que a gente se sinta muitas das vezes, né, triste, cansado, mas de algum modo eu acho que estar junto, né, fazer esse trabalho coletivo de conversa, né, mas ao mesmo tempo de difusão científica, faz com que a gente também se estabilize de algum modo, né? Então, para além disso, e antes de chamar a convidada de hoje, a Yasmin Haddad, eu queria prestar minha solidariedade à colega aqui do Filósofos na Rede, a Elza Raquel, que é professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que vem sofrendo direta e indiretamente pressões, né, de uma intervenção do governo federal. Outra solidariedade, em termos de coletivo, né, é que hoje o acampamento quilombola Campo Grande, em Minas, está sofrendo em plena pandemia com uma ordem de despejo criminosa do governo Zema, né? Então são mais de 400 famílias, como a gente compartilhou agora nos nossos stories, que, enfim, estão sofrendo essa violência em plena pandemia. Fique em casa, para quem, né? Então é isso, o tema de hoje, o tema da nossa live é Filosofia da Ciência em Tempos de Incerteza. E eu vou chamar a Yasmin Haddad, quase que eu chamei Karina. É saudades, Karina. Conversar com a gente. Ela que é doutoranda em Filosofia da Ciência. Olá, Olá, tá me ouvindo bem? eu tô. Vocês estão ouvindo a Yasmin? Vamos ver. Eu tô Mas eu tô usando. te ouvindo bem, o Tá. som tá ótimo. Eu tô usando o fone, mas caso dê algum problema, eu tiro o fone. Tá certo. Não, eu acho que com fone tá Funciona ótimo. bem. Tá bom. Tá. Ó, estão te ouvindo bem, tá Então tudo tá, certo. beleza. Bom, Yasmin, prazer te conhecer, Prazer. né? É. Você faz parte do grupo das mulheres filósofas que eu tenho a oportunidade de conhecer através do Filósofas na Rede. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje conversando com a gente, falando um pouco do seu trabalho. E como é de costume, né, a gente pede sempre para as convidadas se apresentarem, falar melhor sobre a sua trajetória. Então eu queria que você abrisse falando, né, quem é Yasmin Haddad, como você chegou na sua pesquisa de doutorado, com você.
Ah, obrigada. Primeiro eu queria realmente agradecer o espaço e também falar que eu tenho a maior admiração pelo projeto de vocês, de realmente divulgar a pesquisa científica, que às vezes é muito colocada assim num pedestal. E eu acho muito legal esse trabalho de divulgação. Isso é realmente algo que eu apoio e também acredito muito. Então, o maior prazer é poder estar aqui dividindo esse espaço. Muito obrigada. Então, vamos lá, vou me apresentar. Eu sou Yasmin Haddad, eu sou doutoranda em filosofia. Minha trajetória, na verdade, começou com a minha graduação em filosofia no IFIX, da UFRJ, no Rio. E eu tateei, assim, eu estudei bastante filosofia moderna na graduação, principalmente Leibniz. Então, eu vim de uma tradição, assim, bem história da filosofia. E eu acabei fazendo um projeto de iniciação científica, na verdade, estudando Bergson, né, que é um autor francês. E aí, o mestrado foi um pouco uma continuação disso. Eu fiz meu mestrado na PUC Rio. O Pedro Duarte foi meu orientador e, enfim, eu encontrei um ambiente muito legal lá na PUC. E eu fiz meu mestrado justamente em Bergson. E, na verdade, o meu foco foi trabalhar um livro dele que se chama Evolução Criadora, que até tem essa edição aqui muito boa, é uma edição crítica. E esse livro, na verdade toda a obra do Bergson, ela lida com a questão do tempo, né? Toda a crítica do Bergson é essa ideia de que quando a gente faz ciência ou quando a gente pega um objeto para ser analisado, a gente tende a dividir esse objeto em espaços, mas a gente não considera o tempo que determinada coisa vive, né? E que ele chama de duração. E aí a minha pesquisa de mestrado foi justamente para entender o que é esse tempo na escala da evolução e na teoria da evolução. Então a minha pesquisa começou aí. E para quem conhece essa obra, ela é bem assim, técnica no sentido de que faz muitas referências à história da biologia e assim, a construção da teoria da evolução. Então ele vai de Lamarck para Darwin, enfim, é muito interessante o livro. É extremamente bem escrito, não à toa o Bergson também ganhou um prêmio Nobel de literatura. Depois de fazer esse estudo bem aprofundado, eu decidi que para o meu doutorado eu queria focar mais na questão da evolução, da teoria da evolução, porque justamente eu acho que isso é uma teoria científica, né, uma teoria da biologia, mas que tem tantas questões importantes para a filosofia, né? E aí eu resolvi realmente abraçar esse projeto. E aí eu vim aqui fazer meu doutorado na Universidade de McGill, em Montreal. E inicialmente era uma coisa bem focada em Bergson mesmo, tanto que meu projeto para entrar foi bem focado em história da filosofia. Mas agora eu meio que desviei meio que no mesmo caminho, sabe? Para realmente me concentrar na epistemologia da biologia. Então eu caracterizo o meu trabalho como isso. E também pelo fato de que na América do Norte, quem estuda assim, filosofia sabe que a tradição aqui é muito analítica. E, então, de certa forma, eu tive que me adaptar um pouco às exigências do meu meio, do meu departamento. E acabei, assim, gostando muito de abraçar essa visão da epistemologia da biologia sobre um outro ângulo que não fosse o da história da filosofia, mas que fosse realmente da epistemologia das ciências. Então, assim, grosso modo, é isso. E hoje em dia, assim, a trajetória até agora, nesse momento eu estou terminando meu terceiro ano. Estou aqui, como você processo, é um processo solitário, duro. Eu acho que deu Tá uma travada aqui, travando. mas Yasmin, tá oi. travando um pouquinho. Será que eu agora voltou? Agora voltou. Você estava Tá. falando que você está no seu terceiro ano. Isso. Que eu tô terminando o meu terceiro ano, né? Porque aqui o ano letivo começa agora. Eu tô começando o quarto ano. E aí a minha tese, ela justamente, ela analisa a teoria da evolução e uma certa pressão que um grupo de cientistas está fazendo hoje em dia para estender a teoria da evolução, digamos assim, para torná-la mais abrangente. Porque se a gente pensar assim, em mudança de paradigma na ciência e tal, né, numa análise mais história da ciência,
a teoria da evolução que a maioria dos biólogos trabalham muito hoje em dia é o que a gente chama de síntese moderna da evolução, que na verdade vem aí logo, foi assim, construída logo depois na época da descoberta do DNA. E hoje em dia a gente tem muitas evidências sobre a importância do desenvolvimento, e não só a ideia da genética na evolução, mas também a importância do desenvolvimento, ou seja, o que acontece ao longo da vida de um indivíduo que influencia as espécies e a evolução das espécies. Então, é bem isso que eu estou tentando ver, né? Quais são as relações de causalidade que a gente enxerga na biologia e justamente se essa pressão por uma extensão da teoria da evolução, né, para torná-la uma coisa mais abrangente, é justificada. Então, a minha, assim, digamos assim, o centro da minha tese é esse. Bacana. E engraçado, né, a sua tese falar de uma extensão da teoria da evolução, quando a gente está num momento de crise em relação ao olhar que se tem, né, da sociedade para a ciência, em que algumas teorias são colocadas em questão, né, pela sociedade, a teoria da evolução é uma delas. Então, é bacana quando você pauta isso, mas, ao mesmo tempo, não afirma, né, uma ideia de uma ciência, não quer, por outro lado, afirmar uma ideia de uma ciência única, né, detentora de uma verdade única que vá salvar o mundo. Eu acho que isso tem bastante a ver com o tema, né, que você colocou de uma filosofia da ciência, de pensar a ciência em tempos de incertezas. Porque colocar incerteza e ciência na mesma frase parece até incomum. Não, é claro, né, para quem já lida com ciência, enfim, é falar o óbvio, né? Parece até que está falando óbvio, mas para o público em geral, digamos assim, para o senso comum, né? A ciência, ela foi passada, né, como que aquela detentora de uma verdade. Então, quando a gente fala de um pluralismo, de uma disputa dentro da ciência e de incerteza, né, de um tempo em que não há pura e simplesmente uma única resposta, parece que fica todo mundo meio, mas não era ciência? Enfim, a hipocrisia. Cadê a ciência agora, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Pois é, Maria Helena falou tudo, né? Ciência com incerteza normalmente não combina, adorei isso. Mas engraçado, porque na minha cabeça super combina. Super combina, né? Na verdade, deveria ser o contrário. Pois é, e na verdade eu acho que tem dois temas aí, eu vou puxar, assim, Sim. um pouco da minha pesquisa e depois falar de uma coisa mais geral, né? Que justamente a questão da teoria da evolução é o meu argumento, assim, o que eu gosto de repensar é como uma única teoria foi usada, já está sendo usada há muito tempo e que talvez esteja na hora não de substituí-la, né, num modelo meio kuhniano, né, mas não de substituí-la, mas assim, de torná-la mais abrangente, ou seja, olhar para os dados empíricos que a gente tem, para as pesquisas que estão sendo feitas, assim, sei lá, de 2010, dos anos 2000, 2020 até, que são pesquisas muito importantes, principalmente em biologia do desenvolvimento, ecologia também, e ver como essas disciplinas que tradicionalmente são um pouco excluídas da teoria clássica da evolução podem fazer parte dela, tá? Então, isso é uma questão que também tem a ver com o pluralismo, né? Que, no fundo, esse tipo de pluralismo, a ideia de que não tem só uma teoria que é eterna e verdadeira e criada por poucos que serviria para explicar todo o fenômeno da evolução de todas as espécies, mas muito mais no sentido de que é como se fosse um mosaico e que a teoria que a gente trabalha hoje em dia está precisando, né, de mais peças para formar esse mosaico, mas com todo o rigor científico, com todo o embasamento em experimentos e dados e pesquisas, enfim, tudo isso. Isso leva ao segundo ponto, né, que é essa ideia de que a gente sempre associa talvez até meio cartesiana, não sei, de que se a gente vai seguir um método, né, chegar ao conhecimento né, principalmente, eu acho que essa pandemia está tornando isso muito claro para todo mundo, porque a gente que trabalha com isso, a gente já estava mais confortável
confortável com essa, a gente já está mais confortável com essa ideia. Filósofos da ciência. Sim. Mas eu acho que hoje em dia a gente vê muito isso, né? Então, por vários aspectos. Por exemplo, a gente fica ansioso, né? Buscando uma lógico que o vírus é uma questão completamente biológica, né? Que nos remete à nossa insignificância muitas vezes. E principalmente na luta, né, contra esse vírus, a gente vê que tudo que a gente está mobilizando, né, no mundo hoje em dia para lutar contra isso e tentar, né, vencer essa situação. E eu vejo muitas pessoas assim, a cura vai estar tudo bem. E achar que assim, a cura ou, sei lá, a vacina vai ser um evento que, sabe, vai mudar tudo. E sim, claro, isso sem dúvida é importante, mas o que eu acho interessante é o processo para chegar até lá, né? Que são muitos laboratórios trabalhando numa vacina. Muita gente vendo, né, com base no dia a dia, no dia a dia de hospitais, de sistema. Acho que deu uma Travou um travada aqui. pouquinho. Vamos ver se volta. Vamos ver se Voltou. volta. Acho que agora voltou, né? É. Voltou. Então, que não sei onde travou, mas justamente essa. Ai, tá Tá travando. dando um. Será que é a internet? Eu não sei se eu tô travada também. Vê se melhora agora. Tentei mudar aqui minha conexão. Vê se melhora. Eu acho que melhorou. Ah, tá. Então Acho que melhorou, sim. vamos tentar assim. Tava Se com não der, a saudade dos gente. filósofos na rede, mas zero saudade desses problemas de conexão, gente. Pois Você tava falando. eu acho que agora todo mundo usando o Zoom, os problemas de conexão. Pois é. Então, você. Ah, você voltou, agora acho que tá tudo certo. Você estava falando sobre o processo, né? Esse Tá. processo de uma saída dessa crise que para muita gente espera que seja algo instantâneo. Eu acho que você travou de novo. Talvez. Travou. Voltou. Voltou. Olha, estranho porque agora eu vou. Voltou. Tava indo bem. Tava. Vou deixar você falar para a gente não perder mais tempo. Você Não, estava falando sobre esse processo da vacina, da questão justamente. E também essa história que a gente está vendo aí, né? Ai, cloroquina, será que funciona? Será que não funciona? Óbvio que a gente também, para serem construídas, né? Então, assim, não adianta querer Travou. afirmar que alguma coisa funciona sem. Yasmin, você tá travando. Você quer tentar sair e voltar para ver se. Porque não tá dando para te ouvir. Acho que agora voltou. Que, Você tá mudando a internet? Não. vamos ver. Eu não sei o que está acontecendo. Não, eu Voltou. acabei de entrar na 3G aqui porque de repente é a Tá, internet. Mas vamos ver. A 3G tá bom. costuma segurar a onda. Isso. E não, eu estava vendo que justamente respostas imediatas da ciência, sem se dar conta que, gente, o estudo, ensaios clínicos randomizados, né, que estão no alto da PIA, que são os estudos que a gente que tem mais significância, importância, levam anos para serem feitos. Então, eu acho que também tem essa dimensão de que tanto a incerteza No tema, então para mim eu consigo captar, mas o teu som tá indo e voltando. Eu não sei se as pessoas estão conseguindo compreender. Eu acho que vamos ver se eu não sei se. Pois é, veremos. você tá indo e voltando. Mas vamos tentar continuar. De repente, Tá dando para acompanhar, então tá.
ajuda? Alguma coisa? Será que não é melhor você tentar sair e eu te chamo de novo? Pra gente ver Tá, pode se ser. resolve? Pode ser. Porque tá muito picotado. Oi, Ju! Voltamos, inclusive com os problemas de conexão. Ai, Yasmin! Cadê? Yasmin, escreve alguma coisa pra eu te chamar porque você não tá aparecendo. Será que ela saiu? Vai entrar de novo? Ah, entrou. Pronto. Eu mudei de lugar para ver se melhora. Vamos ver. Ai, eu acho que já melhorou, porque o som veio inteirinho. Tá, Acho que vamos ver. agora vai. Qualquer coisa você me fala. Tá bom. Não, tá Mas ótimo, agora tá ótimo. pode ser que apareça um gato andando por aí, mas. Adoramos gatos, tá tudo certo. Então, Yasmin, pode falar, pode pode falar. continuar, de onde você parou? Eu não sei mais onde eu parei. Eu parei na ideia de que realmente também as coisas levam muito tempo para serem construídas, né? Um estudo para ser sólido, ele não responde à nossa ansiedade para uma resposta imediata, né? E até o processo de estudos e tal, pode ser que daqui a sobre essa situação que a gente está vivendo. Então, para fechar, justamente essa ideia de que ciência e incerteza comumente estão juntos, né? E eu acho que essa está sendo muito bom para a gente desconstruir essa certeza não justificada que a gente busca e também cobra da ciência, né? Não sei se você concorda comigo. Sim, sim, eu concordo. Na minha avaliação, né, da epistemologia histórica, que é com que eu trabalho, né, a gente tem muito em vista que a ciência ela é um empreendimento humano, né? Então, assim, ela não é efeito de mágica, então não tem como. De um dia a gente tem uma pandemia e um vírus que ninguém sabe exatamente, né, como ele funciona, e no outro dia a gente achar que já vai ter uma cura pronta para a gente colocar no micro-ondas e usar em 3 minutos, né? É bastante complicado. E mesmo, né, no, ainda que esse processo seja hoje, né, facilitado e agilizado, né, as pesquisas científicas elas têm, né, todo um aparato financeiro e transnacional, né, a gente vê aí várias vacinas, a galera até se confunde, né, quando fala vacina de Oxford, mas que também tem é, investimento humano, né, capital humano de pesquisa brasileira. Então, assim, até isso, né, o que é uma pesquisa hoje, né? Eu não sei como está sendo divulgado aí no Canadá, mas aqui as vacinas elas têm sido divulgadas a partir de sua nacionalidade. E é muito complicado o modo como ela vem sendo divulgada nas mídias, principalmente, né? Porque tem um traço, um, um traço até de xenofobia, né? Então, quando você fala vacina de Oxford, e quando você fala vacina chinesa, vacina. É sempre com um olhar já de um certo desmerecimento, né? Até principalmente das nossas figuras públicas, políticas aqui, né? Sobretudo da figura do nosso presidente. Mas, e a vacina russa, que é claro, é a vacina que foi registrada, né? A primeira vacina registrada, que foi da Rússia. Então, a grande questão que a gente deveria estar colocando era exatamente essa, né? E aí, seguir os procedimentos, né? Quais foram os procedimentos? A gente vai poder confiar ou não, e não tem sido colocado muito bem desse modo. Então,
quando a gente pensa quando a gente defende, né, um pluralismo científico, que é o que eu acho que você também está fazendo muito bem, pela perspectiva analítica da filosofia da ciência, e da epistemologia, desse chamado norte global, né? O que a gente pode tirar ainda de uma... será que a gente ainda pode tirar uma certa confiabilidade e autoridade para o fazer científico, né? Ou isso se perde? Como é que é para você essa questão dessa conjugação, né? De uma confiabilidade na ciência e de uma autoridade na ciência? Travou. Tô aqui falando com as paredes, horas. Tô, gente. Oi? Yasmin? Voltou. Não. Não. Ai, socorro. Tô chamando. Tá. Eu acho que tá difícil. Eu não sei se a gente coloca, de repente, para outro horário. Tenta fazer em outro horário pra gente poder ouvir a Yasmin, né? Vamos tentar de novo. Voltei. Oi, voltou. Gente, eu tô tentando, não sei o que tá acontecendo. Eu ouvi tudo, eu acho que eu ouvi tudo que você falou. Que você estava falando justamente da vacina ser descrita em termos de um país, isso gerar muita, né, sabe, Desconfiança, uma né? desconfiança. Pois é, aqui também, ó, aqui igualzinho, tá? Aqui a gente vê assim, vacina russa, vacina chinesa, vacina sei lá de onde. E, enfim, é justamente isso. Eu acho que isso também gera um ponto importante de quanto os valores, né, também entram em jogo na ciência e o quanto de subjetividade tem nesse processo todo, porque, na verdade, eu acho que o componente central é a subjetividade, né? E aqui também é a mesma coisa. Também as notícias chegam parecidas. Ai, nossa. Então tá, né? E eu tava até pensando assim, nossa, por um momento parecia tudo meio assim unido, né, em prol de um bem maior. Aí eu comecei a ver as notícias de vacina russa, de não sei o que. Eu falei, gente, isso parece mais um tipo Guerra Fria 2 do que uma guerra, uma pandemia, né? Vamos Sim, combinar. sim. Eu fiquei assim, É gente, uma né? corrida. Como é que pode? Pois é. E aí eu também vi que eu vi num jornal francês aqui que o Putin quer chamar a vacina de Sputnik 3. Eu falei, gente, não é possível. Ah, pronto, incorporou a ideia. Já aceitou. Mas enfim. Ideia, pois é. Ai, Pois é. Yasmin, isso leva... Não, eu só ia fechar dizendo que eu acho que essa questão do pluralismo é justamente a maneira como a gente deve pensar a construção do conhecimento científico, né? E tendo em mente que isso requer tempo, requer esforços vindo. A gente não ouve muito de ciência feita no Oriente Médio, a gente não ouve muito de ciência feita em países africanos, enfim, é muito complicado esse viés que a gente tem, né? A ciência, ela é assim, vista como norte-americana, europeia, né? E, enfim, é bem complicado isso que a gente tem, como a gente já absorve as informações a partir de um certo viés, né? Sim, sim. Já que você colocou isso, né, eu queria que a gente entrasse no ponto da divulgação, né? De como essas informações, como esse conhecimento científico que ele é produzido, né? Como ele é também, como ele chega na comunidade acadêmica, né? A gente sabe que a produção do conhecimento, mesmo na área de humanas,
ela se dá através de publicação, né, dos papers e tal. E essa publicação, durante muito tempo, ela foi feita para uma avaliação às cegas, né, pelos pares, né, que seria, enfim, você receber um artigo para avaliar sem saber quem é o autor e você ser uma pessoa, enfim, que domina, né, um especialista na área, no tema de que trata aquele artigo em específico, né? E a gente vê que com o tempo, com uma ideia até de se chegar a uma ciência aberta, né? Também fugir daquela coisa das revistas, das grandes revistas acadêmicas que cobram para os autores publicarem, cobram para os, né, para quem quer que seja, poder ler um artigo, ler um trabalho. Então, eu queria perguntar para você sobre como você vê essa dinâmica, né, da divulgação científica, que, por um lado, é muito importante, né, a gente manter, né, essa coisa da pesquisa sendo feita, né, por uma comunidade. Eu acho que é isso que caracteriza, né, que diferencia, talvez, esse conhecimento científico de um outro qualquer, é justamente essa conversa, né, que a gente pode ter, pode colocar aí de uma forma horizontal, né, entre pares, mas, ao mesmo tempo, a gente teve aí no período da pandemia, que eu até conversei com você antes, né, o caso da própria hidroxicloroquina, né, que foi divulgada num paper pré-print, que é um tipo de publicação que não passa por essa avaliação, né, e, enfim, e gerou grande controvérsia, né, para dizer o mínimo. Eu queria que você falasse um pouco, então, sobre a divulgação científica. Pois é, a questão da divulgação é assim, eu acho que é daí que vem o maior viés que a gente tem na maioria dos estudos, né? Esse processo que, digamos assim, afunila todas as pesquisas que existem em um certo número de revisores. Eu não sei se você está me ouvindo. O som eu tô ouvindo, a imagem travou um pouco. Agora travou o som também. Voltou. Vamos tentar. Tá te ouvindo? Tá. Então, acho que justamente são afuniladas nesses revisores que são especialistas e aí que decidem o que vai ser divulgado ou não. E claro, existem critérios para se estabelecer o que é uma boa publicação ou não. Mas e a questão da ciência aberta eu acho que a iniciativa foi muito boa, né? Que foi essa ideia, olha, esse processo é tão enviesado que de repente a gente pode criar uma plataforma comum para divulgar pesquisas, né, que estão sendo feitas e tal. Aí eu vejo, assim, um problema central eu acho que esse caráter de que uma pesquisa, ela só termina quando acaba, né? Então, se você circular ela antes, eu acho que tem um benefício muito grande em dividi-la para ter feedback e refazer certas partes ou rever certas estatísticas, enfim. E a outra coisa do preprint, né, da pré-publicação de certas pesquisas, é a dimensão que isso pode tomar num mundo dominado por redes sociais, né? Então, eu estava vendo um exemplo, não é nem da cloroquina, mas é do coronavírus também, que era uma pesquisa, não lembro qual laboratório fez agora, mas uma pesquisa que dizia que parte do RNA do coronavírus vinha do vírus do HIV, né? E aí essa pesquisa foi um preprint, foi divulgada e ela foi retweetada, tipo, 17 mil vezes. E depois se identificaram 1000 falhas na pesquisa, sabe? E o problema foi que isso estava gerando um auê, digamos assim, sobre o fator de transmissão do coronavírus, né? De como ele era transmitido e quão transmissível ele era. Então, eu acho isso que, obviamente, foi um erro, sabe? Foi uma pesquisa que poderia ter passado por um crivo mais rígido de revisão, de correção, e essas coisas levam tempo. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem muito apelo, né? Você publicar alguma coisa e aquilo ser retweetado 17 mil vezes. E aí tá, o que a gente dá mais valor, né? A quantidade de pessoas que vão ler ou a qualidade científica daquele material? Acho que isso é uma questão super importante para a gente considerar hoje em dia. Sim, sim. Em que medida o conhecimento também, ele se perde um pouco, né, com essa
essa visibilidade do meio virtual, né? Perde nesse sentido, né? Na própria confiabilidade que a gente pode ter nisso que a gente Pois entende por é. ciência. Pois é, exatamente. E aí eu acho que isso também para o público geral, que não quem está fazendo a ciência, mas quem está consumindo, né, a ciência, eu acho que isso gera muito mais confusão do que é necessário, né? Sim, Assim, sim. da questão do open access, né, das publicações abertas, eu acho que tem um ideal legal, assim, sabe, na origem, mas eu acho que, claro, tem certos problemas que, né, hoje em dia, com a informação circulando à velocidade que circula, é complicado. Eu sou editora aqui, editora adjunta da revista Em Construção, e a gente assina o manifesto, né, da ciência aberta, mas a gente não incorporou o preprint, por exemplo, e outras práticas que a gente ainda não vê como fazer isso funcionar nas ciências humanas, né, principalmente. Uhum. Assim, a gente ainda está como que caminhando nas ciências humanas para aprender a publicar em conjunto, né, a fazer isso que a gente está fazendo aqui, até essa troca. Eu acho que nas ciências humanas a gente ainda não tem esse histórico de ter mais de um autor assinando, por exemplo, uma mesma publicação, né? Enfim, está começando, mas é algo muito novo. Enquanto nas outras ciências é extremamente comum, né? Você ter um laboratório de pesquisa assinando e mostrando que aquele trabalho ali enfim, né, o resultado, o esforço de um coletivo. E isso acontece também na área de humanas, né? Só que a gente precisa ainda como que fazer isso ser incorporado, né, nas nossas práticas, né? Ainda não é algo extremamente comum. E eu acredito que mudar esse modelo de análise, né, para uma revisão, tirar de uma revisão às cegas, né, para não tirar, né, porque o pré-print ele possibilita, né, que você passe por esse primeiro momento no pré-print e depois ele ainda assim seja avaliado. Mas até isso ainda é um terreno extremamente difícil, assim, é visto quase que como uma espécie de fomentar mesmo o erro, né? Enfim, fake news, como tem colocado, né? Como É. as pessoas têm colocado por aí, né? Fomentar um discurso que pode induzir ao erro, né? Justamente por isso, pela sua divulgação. Então, a divulgação científica ela tem que ser extremamente pensada, eu acho é um dos pontos principais, assim, quando a gente fala em termos de ciência, né? Pois é, e eu acho que isso tanto é a parte da divulgação científica, eu acho que isso é um trabalho tanto de quem estuda filosofia da ciência, né, de compreender aonde esse processo está falhando, né, porque a gente tem esse olhar crítico também da epistemologia, da teoria do conhecimento, em que a gente pode ver, eu acho que como se fosse um zoom assim para fora, né? Que às vezes a ciência não tem. Eu acho que a ciência, inclusive eu trabalho com cientistas, meu co-orientador é biólogo, e aí às vezes eles estão num problema assim sobre tipo qual gene está fazendo isso, não sei o quê. E eu falo, gente, calma, vamos, sabe, olhar para fora. E eles falam, muito bom, sabe, é bom beneficiar dessa visão assim mais panorâmica, sabe, da situação. Mas eu também acho que tem uma responsabilidade aí que é de quem faz o jornalismo científico. E isso eu acho que essa ideia, né? Por exemplo, você pega qualquer revista hoje em dia, eu estou pensando aqui sei lá, na The Economist, né? É uma revista que no final sempre tem a parte ciência e tecnologia. E aí eu vejo, nossa, a responsabilidade desses jornalistas em olhar esses estudos, avaliar isso e transmitir isso para um público que não necessariamente vai ser o mesmo, que vai fazer esse trabalho de ir atrás da... Então, acho que é uma questão muito de responsabilidade de como divulgar certo conhecimento, né? Especialmente se for na grande mídia. Tipo, Sim. veículos E de comunicação, acaba sendo um problema de formação também, né? Que a gente não discute a formação da divulgação científica nessas áreas, né? Por exemplo, na formação de comunicação social, mas na própria formação, na nossa formação, né? A gente que é da filosofia, que, enfim, que é das ciências humanas de modo geral, a gente não discute em como você vai passar o conhecimento, né? Que você quer passar. Como é que você passa? Não é o que você sabe, mas como você passa o conhecimento que você detém, né? Isso é importante, ou deveria ser, né? Então Pois é. Não, pois é super importante e, na verdade, a pessoa que me fez perceber a importância disso, na verdade, foi um aluno meu
aqui em Montreal. E aí, no fim de um curso que eu dei aqui sobre filosofia da biologia, ele assim, olha, eu adorei os temas, né? Mas o que mais me ajudou nesse curso foi decidir de que eu quero ser um jornalista científico e fazer essa divulgação com o meu conhecimento da filosofia e da ciência. Eu falei, nossa, se for isso que ajudou, eu já estou muito feliz. Que ótimo. Já É, contribuiu então para a formação. nossa, eu fiquei muito E eu, bem já depois que disso. Falei, você. gente, muito importante. Muito. Yasmin, já que você colocou da sua experiência aí como, né, professora, eu queria que você falasse um pouco pra gente da sua experiência como pesquisadora estrangeira. Você está fazendo seu doutorado todo em Montreal, né? Você falasse um pouco do que você vê, das diferenças de como é ser pesquisadora no Canadá e, enfim, o que você quiser colocar pra gente. Claro, olha, eu acho que é uma experiência assim incrível, muito enriquecedora. Eu acho que tem diferenças muito grandes entre a academia aqui e no Brasil. Eu sinto que no Brasil foi muito mais fácil fazer amigos e colegas, e eu sinto que aqui o meio é super, super competitivo de uma maneira não muito saudável. Mas, de forma geral, também, eu vim de uma formação muito continental, filosofia continental. E aqui eu tive um baque quando eu tive que correr atrás de toda essa tradição analítica, né? Assim, foi uma experiência muito formadora. Está sendo uma experiência muito, muito formadora para mim estar aqui. Assim, apesar do inverno longo, eu tô indo bem, tô navegando bem. É bem parecido, assim, aqui no doutorado também a gente tem que cursar disciplinas. Eu tive que cursar 9 disciplinas. Aí no meio você faz uma qualificação, que é realmente escrever passa por revisão de 3 professores, tipo, acho que são 2 vezes. E aí depois só que você começa a escrever a tese enfim, o que eu acho legal que eu acho que o maior benefício, pelo menos para mim, que sou uma filósofa da ciência, né, é que o meu co-orientador é um biólogo. Então aqui tem muita interdisciplinaridade, sabe? Aí eu acho que isso, assim, não é uma coisa que eu valorizo muito e que me ajuda muito também. Então, eu acho bem, bem importante isso para minha formação pessoal e como acadêmica também. Mas acho que é isso. Sim. E para pesquisa, né, para o tema que você desenvolve, é fundamental que você tenha esse contato, né, com a área da biologia. Você trabalha filosofia da biologia, bioética, então Pois é é, isso. muito importante. É super. E é bom ver as coisas acontecendo na prática também, né? Então, sei lá, eles me ajudam muito quando tem um paper para ler, para destrinchar, algum exemplo que eu posso usar mesmo para minha tese. Eu vou para os biólogos, porque eles têm esse conhecimento. Sabe, para eles é muito fácil olhar para uma tabela, para os números e me explicarem e falarem, isso daqui que é importante, tá? Eu falo, tá, a gente olha, é uma coisa bem complicada, né? Mas é muito bom ter essa interdisciplinaridade e uma abertura muito grande também entre as duas, a filosofia e a biologia aqui, pelo menos em Montreal. Isso é bem legal. Inclusive, a gente tem um grupo de filósofos da biologia, bem, bem legal, assim. Bacana demais. Bom, a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu queria que, enfim, te agradecer novamente, né, por ter aceitado estar falando aqui com a gente hoje. Pedir desculpa Não, pelos problemas obrigada de a conexão vocês. que a gente não Desculpa eu controla. também, pois é. E, enfim, queria deixar o espaço aberto para você falar algo mais, caso tenha faltado alguma coisa. Não, eu acho que é isso. Eu acho que a filosofia da ciência realmente pode ajudar a gente a ter mais paciência com o que está acontecendo. E eu acho que é importante, assim, a filosofia da ciência como a filosofia em geral, né? Fazer a gente ter esse olhar um pouco mais crítico. Então, se você vê, igual o exemplo que eu falei, né, do estudo que foi um preprint retweetado 17 mil vezes, a gente não ficar na ansiedade de caramba, vou retweetar isso, caramba, vou repostar isso, porque isso só dá ibope a um tipo de conhecimento que a gente precisa avaliar, precisa checar, precisa ter paciência, precisa ter senso crítico, precisa, né, se envolver de certa maneira e não só absorver a informação que chega a gente, né? Então, acho que a filosofia da ciência, ela nos ajuda justamente para entender como lidar com essas incertezas, né? Acho que é isso que eu queria falar. Isso.
Bacana. E eu acho que também tirar essa ideia do cientista como aquele sujeito isolado, heróico, ou cientista maluco, né? O único capaz de chegar a uma única verdade. Né? Ciência é trabalho, né? Demanda tempo e a leitura da ciência, ela, enfim, ela é aberta por si, a gente estava falando aqui de ciência aberta, a ciência ela é aberta no sentido de que se você tem interesse, você é da filosofia, mas você se interessou a pesquisar um tema na biologia e consegue conversar com os biólogos, né? Consegue fazer essa interação funcionar e produzir conhecimento a partir disso, né? Então, o conhecimento ele é feito por seres humanos e não é fechado. Então, a gente pode e deve se interessar por esse fazer científico, né? Até para entender e se livrar um pouco dessas nossas ansiedades que você chamou, eu achei ótimo, né? Que tá super em alta também, enfim. Mas é isso, É verdade. E para que a ciência é uma comunidade científica, né? A gente tem esse termo. E a gente esquece que comunidade são muitas pessoas juntas, né? Então, acho que é isso. Sim. Ai, travou de novo. Na hora que eu ia me despedir. Bom, mas eu acho que... Acho que é isso. Já falei o que eu tinha que falar. Tá certo, Yasmin. Muito obrigada por você ter feito parte aí do nosso retorno das férias das filósofas na rede. Tá certo? Para quem não ouviu no início, a live vai ficar gravada. Férias. Foi ótimo. Quer dizer, não tanto, né? Como a gente gostaria, mas deu para voltar com alguma força. Vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. Para quem não está inscrito ainda no nosso canal, tá o link na nossa descrição aqui do Instagram do Filósofas na Rede. É só clicar em se inscrever, tá bom? E a gente agradece, espero que vocês continuem seguindo Filósofas na Rede nas nossas próximas lives. Muito obrigada, Yasmin. Obrigada a vocês, gente. Muito sucesso no projeto aí, viu? Eu sigo, adoro. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Tá ótimo. Obrigada. Tchau, tchau.